Êxodo capítulo 4, verso 1. Eu vou ler esse texto, eu vou ler do 1 até o 5. E prometo que vou tentar ser breve. Então a promessa é da tentativa, né? Se isso vai acontecer ou não, mas vamos tentar. Êxodo capítulo 4, verso do 1 ao 5 diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: o que é isso aí que você segura na sua mão? E ele disse: uma vara. A gente conhece como um cajado. E ele disse: lança na terra, joga na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. Estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Diga amém? Esse é o texto da chamada de Moisés. Moisés está lutando com Deus e contra Deus. Afinal de contas, a missão que Deus está jogando no colo de Moisés é árdua, é difícil. Moisés fora criado no Egito, ele sabia o que esperava por ele. E agora Deus está dizendo: olha, você deve voltar até o Egito, e você vai ser um instrumento de libertação para o meu povo. E como muitos de nós, a gente a princípio reluta com alguns planos de Deus para a nossa vida. Então Deus, a fim de encorajar Moisés, de dar a ele um gás, Deus diz: olha, o que é isso que você está segurando na sua mão? Ah, isso aqui é uma vara, um pedaço de pau, é um cajado. Então joga no chão, lança na terra. E quando ele joga no chão, aquilo se torna uma cobra, uma serpente. E no ambiente onde ele cresceu no Egito, ele devia conhecer pelo menos um pouquinho disso. Havia essa prática de encantamento de serpente. E o texto diz que ele fugia dessa serpente. E aí Deus diz assim: então pega pela mão, pega pela cauda. Eu não sei se você já pegou uma cobra. O último lugar que você deve pegar uma cobra é pela cauda, que você vai ser mordido, provavelmente. Você tem que pegar onde? Na cabeça, ali no pescoço, segurar ali para você não ser mordido. Eu penso que Deus está ensinando Moisés a lidar com Satanás. Pega pela cauda, porque quando eu estou no controle, quando eu estou na direção, quando você está sendo um instrumento na minha mão, Satanás não pode causar nenhum mal. Eu estou na direção da sua vida, eu vou usar você, Moisés. E quando ele segura pela mão, aquilo vira de novo um cajado, um instrumento de uma vara, um pau. E aí Deus termina dizendo: isso é para que eles acreditem. E eu penso sinceramente que não só eles, mas você também, Moisés, precisa acreditar que sou eu que estou te enviando, que eu que vou te usar. É óbvio que em toda a Bíblia, serpente, cobra, a princípio é símbolo de Satanás. Tem exceção? Tem. Aquela que foi erguida no deserto, aquela de metal, dependendo da versão, de bronze, que tipifica, representaria uma espécie de Cristo no Novo Testamento. E todo que mordido olhava para aquela serpente era sarado. Mas com essa única exceção, desde o Éden, serpente é símbolo de Satanás, representa uma ação do inimigo. E quando eu olho para esse texto, eu queria que você gravasse algo daqui, porque sobre isso aqui eu quero construir algo nessa manhã de adoração a Deus. Aquilo sobre o qual nós nos apoiamos pode esconder uma ação maligna na vida da gente. Vamos de novo? Aquilo sobre o qual nós nos apoiamos, um cajado, uma vara, pau, que alguns podem chamar hoje, muito mais comum, de bengala, pode esconder uma ação do inimigo na sua vida. Quem acreditaria que quando ele jogasse aquilo no chão, aquilo ia virar uma serpente a ponto de ele fugir daquilo? Pois eu quero começar dizendo a você que às vezes nós nos apoiamos em algumas coisas que nós nunca deveríamos nos apoiar. Nós nos escoramos em algumas pessoas que nós nunca deveríamos
escorar, usar como um instrumento onde nós colocamos nossa confiança. Não é Provérbios que diz que nós precisamos ter cuidado para não nos estribar? Você já deve ter ouvido essa expressão muito usada em arreio, né? O arreio tem aquela parte que você apoia o pé, que a gente chama de estribo, e você se apoia ali, você não pode se estribar, se apoiar no seu próprio entendimento. Você tem que lançar a sua confiança em Deus. Eu acredito que você já sabe disso, mas eu sinto no meu coração que tem gente passando aqui por uma estação, por uma fase na vida, em que alguns apoios têm sido arrancados da sua vida, têm se tirado de você. E é interessante que você parece uma judiação. Se você pega um senhor, vamos lá, imagina comigo a cena, alguém que está andando de bengala, de muleta, e você vem e faz assim na muleta. Não estou falando para você fazer, é um exemplo, amém? Você vem e faz pá na muleta. Parece uma maldade do tamanho de um crime, porque me parece muito óbvio que se você tira o apoio de alguém, provavelmente ele vai cair. Mas pense em alguém que não gosta de te ver ancorado no lugar errado. Deus. Pense em alguém que gosta de... Pá! E lá vem Jesus! Agora você encontrou o apoio certo. Agora você encontrou o lugar de sustento. Isso parece muito óbvio quando a gente começa a pensar em alguns apoios que são claramente nocivos, né? E escondem realmente Satanás. Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma religião, de um sistema, de um líder religioso, ou de uma amizade que te foi e te é muito importante, ou sei lá, de alguma coisa em que você diz assim, olha que frase perigosa: ai, eu não posso viver sem fulano. Isso é preocupante. Eu não sei o que seria de mim se não fosse esse pastor. Isso é muito preocupante. Eu não sei o que seria de mim, sabe, se não fosse a minha igreja. Gente, eu amo a minha igreja. Agora é a hora do amém, para dizer que vocês amam também. Vamos tentar de novo? Vamos? Te corta esse pedaço, né? E eu amo a minha igreja. Tá vendo? Você ama também. Mas ela não pode substituir o lugar do Senhor na sua vida. Ela não pode. Então, se você estiver escorado em qualquer outra coisa ou pessoa que não seja Deus, você está correndo risco, porque uma vez que essa sua bengala vire uma serpente, você cai, e grande é a queda. Então eu não sei se você tem percebido, desde o início do culto de hoje, que obviamente está diferente, nós temos separado esse tempo como um tempo de adoração ao Senhor. E como o Rafa tem sido usado por Deus, como ele é um canal, o primeiro culto que nós fizemos aqui, que não foi combinado, ele esteve aqui com a gente. A gente começou, né? Nada, é só cadeira. Muitos de vocês aqui, foi muito bom, foi muito bom. E hoje ele está aqui de novo. Eu entendo que de vez em quando ele vem lançar um marco aqui na nossa igreja, de um novo tempo, de uma nova estação, de uma nova fase. Só que nós não podemos perder de vista o que a gente vem fazer aqui. Porque a gente tem relacionamentos muito bons aqui, a gente tem um ambiente gostoso nesse lugar. Eu volto e meia escuto as pessoas dizendo: pastor, que legal, que gostoso, né? Que leveza. O nosso lema aqui no Márcio plantou isso no meu coração: é leve e suave. É gostoso demais servir a Deus com alegria. O Salmo 100 diz que se serve o Senhor com alegria, se apresenta diante dele com cântico. E essa leveza, até para servir a Deus, é tão prazerosa, é tão gostosa, e a gente precisa só tomar um cuidado de tempo em tempo e nos lembrar do que é que a gente vem fazer aqui. Vocês estão comigo? O que a gente vem fazer aqui? Uma vez eu fui pregar numa igreja, uns anos atrás, a convite, obviamente, de um determinado pastor, e que deu o horário do culto. Ele disse assim: pastor, faz o seguinte, espera aí mais um pouquinho para ver se chega mais gente, para a gente começar o culto. Eu entendo o que ele quer dizer com isso.
Entendo, problema nenhum. Mas eu fiquei pensando comigo assim, e tenho isso no meu coração, tá? Então o que a gente vem fazer aqui? Isso aqui é para quem? Isso aqui é para você? Então tem que esperar você chegar. Vocês estão comigo? O culto é para quem? Ah, ele já chegou. Então ele já está aqui. Então se eu vim aqui para cultuar o Senhor, eu não posso perder de foco, eu não posso me desviar a atenção com o seu gosto, com todo o temor no meu coração. Professor, eu gosto assim de um negócio assim, chocolate, morango, uma calda de... Gente, que legal, que bacana. É aquela preocupação de, e aí, pessoal, achou legal? Eles gostaram da palavra? E gostaram do louvor? Sabe, irmão, de vez em quando eu acho até que tem gente que pensa que é um programa de rádio. Pastor, eu queria fazer um pedido para tocar aquela canção. E eu fico assim, o que é que nós viemos fazer aqui? Para quem é isso aqui? Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo? Estamos reunidos em nome de quem? Desde o início do culto. Olha que lindo. A Ele a glória. Só vou fazer esse pedaço porque eu amo vocês em Cristo. Mas é a Ele, não é para Ele? E a sua vida, você está escorado em quem? Você depende do que para se manter de pé? Quem tem sido objeto de adoração na sua vida? Um dos grandes mandamentos, talvez um dos mais importantes, é difícil falar assim, porque Cristo vem dizer que o maior de todos os mandamentos na lei é amar a Deus sobre todas as coisas. E no bojo, em Êxodo 20, quando você lê Êxodo capítulo 20, eu quero ler com você só um pedacinho de Êxodo capítulo 20, olha só o que ele diz no verso 1, pode colocar no telão que eu vou tentar apressar um pouco mais agora. Êxodo 20, verso 1 diz assim: então falou o Senhor Deus todas essas palavras, dizendo, o que ele diz, igreja? Eu sou o Senhor teu Deus. De novo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do mundo, das garras do Egito, Satanás, do faraó dos dias de hoje. Fui eu que te libertei das drogas, da cachaça, da bebida. Eu curei você, eu tirei você do mundo, eu te encontrei quando ninguém dava nada por você, William, eu te achei. Eu sou o Deus que te arrancou da podridão, da lama do pecado, da casa da servidão. E o que eu quero, William, é que você tenha em sua mente, de maneira muito clara, que você não deve ter outros deuses diante de mim. Você não deve criar para você, você não deve criar para você você não deve criar para você outros ídolos. E às vezes, é óbvio que quando a gente fala de ídolo, a ideia que muita gente tem é que, eu vou me ajoelhar diante de uma estátua. Bom, você está dentro de uma igreja evangélica, eu acredito que você não faça isso. Mas pode ser que você tenha colocado no lugar de Deus outra coisa ou pessoa, sem que você perceba. Pode ser que você tenha levantado como ídolo a figura de um líder religioso, a figura de uma placa denominacional, a figura de uma amizade, a figura de um grupo, onde você diz assim, que coisa linda, que ninguém é melhor do que a gente é a igreja de verdade. Isso está escondido aí nessa frase bonita, a gente é a igreja de verdade, só a gente é a igreja de verdade. Você pode estar erguendo um ídolo, isso pode ser o seu cajado, isso pode ser aquela vara, aquela serpente. E o Senhor diz, mas fui eu. Tudo que você viveu na sua vida, ainda que por instrumento de alguém, fui eu, diz o Senhor, fui eu que fiz. Então eu quero falar rapidinho com vocês sobre o tema, não perca o foco. Você pode repetir isso comigo? Não perca
o foco. Mateus 2, versículo de número 9. Eu tenho 10 minutos. Eu prometo para você, não sou político, mas eu prometo terminar em 10 minutos. Mateus 2,9 diz assim, 2,9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto do oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito. Sublinha essa frase. Essa frase é: vendo a estrela, alegraram-se. Vamos repetir? Vendo a estrela, alegraram-se. Só mais uma vez, não se irrite comigo. Vendo a estrela, alegraram-se. E, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam um menino Jesus, com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. Diga glória a Deus. Diga estrela, alegraram-se. Menino Jesus, adoraram. Estrela, alegraram-se. Menino Jesus, nunca inverta isso. Eu digo para as pessoas, sempre quando leio esse texto, me lembro dele, que Deus estrategicamente planta na nossa vida pessoas que são verdadeiros guias espirituais, são fantásticos. E funcionam como estrelas que nos levam a Cristo. E a estrela aqui não é no sentido pejorativo não, eu não estou falando de estrelismo, de artista. Eu estou falando de guias, porque o texto fala dos reis magos, que foram guiados por uma estrela até Jesus. E na minha caminhada de fé, algumas estrelas já passaram pela minha vida. Pessoas que em momentos de crise me levaram a Jesus. Tinha uma palavra para me dar, foram um instrumento na minha vida. E olhando para a vida dessas pessoas, eu vi Jesus, eu encontrei Jesus, e eu me alegro, mas eu me alegro com força pela vida de cada uma dessas pessoas, pastores, líderes, que brilharam na minha vida. Quem está comigo, diga amém. Mas adoração nunca é estrela. Eu me alegro pelas estrelas que me levaram a Cristo. Mas adoração, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, Jesus Cristo de Nazaré. Não é uma coisa só minha. Quando você abre Atos capítulo 3, o texto vai dizer que Pedro e João, Atos 3:1, Pedro vai dizer que Pedro e João estavam entrando no templo. Eu vou resumir a história. Tinha um coxo lá na porta do templo, e eles pediam esmola, o coxo pedindo esmola. É o texto que eu acho que você deve lembrar, em que Pedro passa por ali e ele pede uma esmola. Ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. Não é que o homem levantou e andou, foi festa. Ele entrou no templo pulando, glorificando a Deus. O culto acabou. Que alegria! Afinal de contas, aquele homem agora estava milagrosamente curado. Diga glória a Deus. E aí pula para o verso 11, Atos 3:11. Olha a palavrinha: e apegando-se ele a Pedro e João. Esse apego, a princípio, é saudável. Afinal de contas, o cara não andava. E quem é que Deus usou para curar esse homem? Pedro e João. Então a quem ele se apega? Pedro e João. E quando a gente começa a nossa caminhada de fé, escute, dentro de um limite saudável, é normal que você tenha apego à figura daquele que foi uma estrela na sua vida. Vocês estão comigo, irmãos? Aquele que foi um instrumento, aquele culto, aquele pastor orou e nunca mais aquela dor que você não dormia, nunca mais você sentiu. Como é que você não se aproxima? Como é que não há um apego? Não tem, eu não estou proibindo você de ter, a princípio, de ter uma afinidade com um determinado, uma estrela, um determinado homem de Deus. Porque, puxa vida, algumas pessoas são tão usadas, foram tão importantes, em momentos tão especiais na vida da gente, não tem como você negar, não tem como você esquecer, não tem como você fechar os olhos para isso. E você se alegra por essas pessoas.
Só que o negócio tomou uma proporção, e o texto vai dizer que o povo correu atônito para junto deles, um alpendre chamado Salomão, e o Pedro viu aquilo e disse assim: peraí, que esse negócio aqui está tomando uma proporção diferente. E o pessoal cercando Pedro, o Pedro viu aquilo e disse: varões israelitas, por que vocês estão maravilhados disso? Vocês estão olhando tanto para nós, como se fosse por nossa causa que isso aconteceu. Vocês estão perdendo o foco. Vocês estão comigo? Olha o discurso do Pedro. Ele olha para aquela multidão e diz: cuidado, vocês estão perdendo o foco. Vocês estão olhando para nós como se fosse nós, e nunca foi nós. Agora, essa tarefa também precisa ser nossa, que pregamos. Essa tarefa de alinhar a expectativa das pessoas a Cristo e apontar como uma estrela que preste. A gente precisa apontar para o menino e dizer assim: tá bom, chegamos, o destino final é Ele. É Ele, Jesus de Nazaré. Então Pedro, ele fica de pé e diz: vocês estão olhando para nós como se fosse por nossa virtude. Não foi a gente. E ele conserta, ele alinha, ele equilibra, dizendo na altura do versículo 16: foi a fé no nome de Jesus que deu a esse a cura completa e total. A sua fé não pode estar em mim, não pode estar na placa. Porque se eu conheço uma turma que no lugar do Pedro diria aqui: vocês viram, irmãos? Viram como eu sou ousado, irmãos? Irmãos, modéstia à parte, nem orei forte. Porque se eu caprichar mesmo, misericórdia, aqui o negócio vai acontecer. Assim, puxa, quase que glória a mim, louvado seja eu, aleluia para mim mesmo. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí você acaba abraçando uma vara com defeito, um cajado que vai te dar problema amanhã. Escute só, o versículo Atos capítulo 10, verso 25, vou ler 2 versículos, termino. Atos 10, 25, aqui fala sobre a conversão de Cornélio, foi o primeiro gentil convertido, e o texto vai dizer na altura do 25, que aconteceu o quê? Quando Pedro foi visitar Cornélio, e o Cornélio foi recebê-lo, prostrando-se aos seus pés o adorou. O Cornélio se prostrou diante de Pedro, e começa a adorar o Pedro. Ai, Pedro! Mas Pedro levantou, dizendo: eu também sou homem. Faz isso não. Sou homem igual a você. Você está perdendo foco. Você está perdendo foco. Apocalipse 22:8. Apocalipse é o último livro da Bíblia. 22:8 diz assim, está no telão: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas palavras. João, que recebeu a revelação de Apocalipse na ilha de Patmos, e havendo-as ouvido, visto, prostrei-me aos pés do anjo. Até o João balançou, hein? A revelação foi tão grandiosa, e às vezes a gente escuta algumas coisas que diz: uau! Nossa, que mensagem! Pastor precisa: ei, levanta, rapaz, que é isso? Ei, para com isso! Você está maluco? Olha o foco. Havendo-as ouvido e visto isso, eu me prostrei aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Olha o João, rapaz, andou com Jesus. Olha como isso é sutil. Ele já pô no chão: vou adorar esse anjo. E o anjo disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Como é que termina? Adora a Deus. Tá, mas alguém foi usado na sua vida como uma resposta, um verdadeiro anjo de Deus. Pastor, ele para mim foi um anjo no momento mais difícil, como Deus usou a vida dele. Que bom, alegre-se por isso, mas adora a Deus. Alegre-se com as estrelas que te levaram a Jesus Cristo, mas adore a Deus. Eu quero terminar dizendo para vocês, Apocalipse 5, e é de verdade agora, não é golpe, termina mesmo. Último livro da Bíblia,
Nós já estamos lá, né? Apocalipse capítulo 5, verso 1. E o pessoal do louvor já pode vir. Apocalipse 5, 1. Ontem eu estava lendo esse texto, pedindo a Deus, esse é um domingo de adoração, nós ouvimos uma mensagem de adoração. O pastor David falou da importância de uma mudança de foco, de você passa de pedinte para adorador, quando aquela mulher que clamava pela filha miseravelmente endemoniada, ela se prostra e adora o Senhor mesmo antes do milagre. Olha que postura fantástica. Aí vem o pastor Andrade e fala como nós podemos adorar a Deus cavando poços, persistindo no que Deus nos deu, na direção que o Senhor nos deu, semeando, sem expectativa. Que coisa, uma fome, ninguém colhia nada, terrível, uma inveja dos filisteus, e ele semeando, lutando, colheu 100 vezes mais, e o segredo, o Senhor o abençoava, o Senhor o abençoava. E ontem eu estava falando com Deus, tudo que eu quero. Semana passada a Camila que ministrou de manhã aqui, sobre a importância da presença de Deus, pelo amor de Deus, que mensagem que ela deu, sobre a importância do favor do Senhor, de você não perder a presença dEle na sua caminhada, como Moisés orou: Senhor, o Senhor não me faça subir, se o Senhor não for comigo. E aí, queridos, queria que você ficasse de pé já aí onde você está. Se você tem a sua Bíblia, deixa aí aberta, Apocalipse 5. E aí, queridos, ontem eu estava falando com Deus: Deus, eu não posso perder o teu favor, porque luta todo mundo tem. Ou não tem? Tem batalha aí também? Se precisar, você me pede, que a gente está distribuindo de grátis. Mas aí eu estava lendo Apocalipse 5, e esse texto entrou no meu coração. Eu queria ler para você, do jeito que está aqui no meio da revista e corrigida. E vi na destra dos que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro, por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Grave a frase: quem é digno? Quem é digno? Eu acho que se tivesse umas pessoas no céu ali, que eu conheço hoje, diria: pois não, pois não, eu sou o cara. Onde é que é para abrir? Mas o texto diz que ninguém se apresenta, porque afinal de contas, irmãos, essa é a grande verdade. Nós não podemos perder o foco disso. Nós só estamos aqui por causa de Cristo. Nós só estamos aqui graças à misericórdia e à graça do Senhor. Amém ou não amém? Somos dignos por nós mesmos. E o anjo pergunta: quem é digno? Quem? E o texto diz que ninguém no céu, irmão, no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Não tinha um sequer. Romanos 3:23 diz: todos pecaram, separados, destituídos, distantes da graça de Deus. E aí no versículo de número 4, olha que coisa linda, João vai dizer assim: eu chorava muito. Você consegue imaginar essa cena? Não sei se você é igual eu leio, eu pinto o quadro. O João está dizendo: eu chorava muito, muito, porque ninguém fora achara digno. Eu chorava muito, porque vocês diziam: agora o que é que vai ser de nós? Não tem ninguém presta, ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E um dos anciãos disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Ele é digno, ele pode mudar a sua sorte,
pode escrever um futuro diferente para você. Nele sua vida é transformada. Nele um novo futuro é escrito. Mas é nele. Ele é o seu cajado, o socorro bem presente, o seu apoio, a rocha inabalável, sobre onde você deve construir a sua casa. Isso não é sinônimo de ausência de chuva, de luta, de guerra, de batalha, de vento forte, de transbordar de rios, mas é certeza de que venha o que vier, você vai permanecer firme, de pé, inabalável, se você fizer do Senhor o seu apoio. Então eu te pergunto aqui nesse lugar, tem alguém, um moço, uma moça, um jovem, um homem, uma mulher, que ainda não entregou a vida para Jesus e hoje gostaria de fazê-lo? Não tomou a decisão por Cristo. Quem sabe você está aqui ferido, decepcionado, porque colocou e apostou as suas fichas no cajado errado. Estão comigo? Apostou suas fichas no cajado errado. Fez de alguém ou de alguma coisa o seu sustento. E o Senhor Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu tirei você da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Não faça outros ídolos diante de mim, na minha frente. Não coloque outras coisas no meu lugar. Tem alguém hoje aqui que gostaria de entregar a vida para Jesus? Nunca fiz, pastor. Ninguém nunca orou por mim nesse sentido, mas eu gostaria de orar por você hoje. Levanta a sua mão se tiver alguém aqui, porque hoje é o seu dia, essa é a sua manhã. Pastor, eu gostaria. Se tiver alguém aqui, levante a mão, quero orar por você. Quero entregar a minha vida para Jesus? Ou você também que diz: pastor, eu, como disse, coloquei minha confiança, meu apoio no cajado errado, estou decepcionado, mas eu quero recomeçar, quero voltar, quero pegar firme com Deus, eu quero fazer dele o Deus da minha vida. Tem alguém aqui nessa situação também? Levanta a mão para orar por você. Eu quero hoje colocar a sua vida diante de Deus. Está aqui uma pessoa, vamos aplaudir Jesus. Quem mais? Essa é a hora da sua decisão. Quem mais hoje está aqui? Pastor, eu quero. É o domingo do meu recomeço. Essa tem sido a nossa frase, a nossa oração. Que seja um lugar para você ter a oportunidade de recomeçar. Quem mais? Pastor, estou distante, mas hoje eu quero voltar. Eu quero fazer as pazes com o Senhor. Eu quero pegar firme com Deus a partir de hoje. Eu quero colocar a minha confiança nele. Eu me alegro com as pessoas que Deus usar, inclusive os ministérios que o Senhor usar para abençoar a minha vida, mas eu entendo que a adoração somente a Ele. Mais alguém? Fecha os teus olhos enquanto nós adoramos a Deus e eu oro. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esse momento na tua casa, por esse domingo especial, diferente, domingo de adoração. Obrigado por essa vida que faz hoje aqui, meu Pai, desse domingo um domingo de recomeço, de restauração, onde, meu Deus, nós vamos colocar o nosso apoio, fazer, meu Pai, do nosso sustento o Senhor, todos os dias da nossa vida, Pai, todos os dias da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa arrogância, perdoa-nos, meu Pai. E hoje nós estamos voltando, meu Pai, tendo a sensibilidade para nos voltar ao Senhor. Eu lhe peço, Deus, que o Senhor sustente esse meu irmão aqui hoje, e que a partir de hoje, meu Pai, ele também possa ter experiências tremendas e maravilhosas com o Senhor, de um recomeço, de um renovo, e isso tudo, Deus, para a tua glória. Essa é a nossa oração. Pai, eu também oro por essa igreja num todo, Pai, por esse povo que o Senhor hoje trouxe aqui, por aqueles que nos acompanham pela internet, e que também, meu Pai, se rendem ao Senhor, e que enxergam, meu Deus, nesse momento a oportunidade, meu Pai, de lançar fora um cajado que esconde cobra, e, meu Deus, colocar a fé e a confiança em Ti todos os dias da nossa vida.
Alegre-se com as estrelas do Senhor, mas adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Levante em suas mãos. Separe 1 minuto, 2 para adorar o Senhor onde você está. Aleluia! Diga glória a Deus. Exalte o nome dEle. Te adoramos, Pai.